Axé, meu povo, Ogunhê, meu pai. Bom, hoje eu vim falar para vocês por que eu saí do terreiro, desse terreiro que eu estava. É um assunto bem delicado, independente de eu ter ficado lá por 7 meses como médium e quase um ano na assistência, eu eu tenho que ter muito cuidado para contar sobre a minha história. Eu estou dizendo a minha porque o que eu vou falar é sobre o que aconteceu comigo. Eu não quero expor o terreiro, é uma casa da Jurema, é uma casa que eu sempre tive muita fé. É uma casa que o meu coração abriu quando eu fui visitar e eu gostei muito, por isso que eu fiquei quase um ano na assistência e depois 7 meses como médio de corrente. Então, independente do que eu falar aqui, eu não estou falando da casa, eu não estou falando das pessoas, eu estou falando de mim. Claro que ocorreram fatos que algumas pessoas não devem estar a par. É, e eu também não estou aqui para julgar a forma como as pessoas lidam com certas situações. Bom, fui para a gira, normalmente era uma gira de Exu. E aí quando nós chegamos lá, eu entrei no terreiro e eu já senti uma coisa estranha. Tava bem pesado, eu não sei o que estava acontecendo no terreiro, porque nesse terreiro não é muito comentado as coisas que são feitas com os filhos. Então foi um dia diferente, nós chegamos na gira, a gira se inicia às 8 horas e nós entramos e a cortina estava fechada, a gente não podia subir para se trocar. Ficamos aguardando a cortina se abrir, né, para a gente poder passar, para podermos se trocar, porque estava sendo feito um trabalho. Eu não sei o que é. Então nós esperamos tudo, fomos se trocar e depois fui pegar as coisas do seu capa, né? Que eu camboneava ele, que é o Exu da madrinha da casa. E aí fui, arrumei todas as coisas, deixei tudo pronto para o começo da gira e a gira começou. Mas eu estava me sentindo estranha. Logo que eu cheguei, eu ainda comentei com a minha filha. Falei, nossa, que esquisito que tá aqui hoje. Você tá sentindo? Ela falou, não, mãe. Mas como eu sempre sinto essas coisas, essas energias, ela já fala, ai meu Deus, né? Que será? Bom, enfim. E começou a gira. E aí cantamos, teve abertura e começou o atendimento, foram distribuídas fichas e na minha ficha tinham quatro consulentes que iam passar, né? Com o seu capa, que é a entidade que eu camboneio. E aí eu tô lá, camboneando numa boa, normal, o seu capa ele é bem sério, mas ele brinca, ele conversa bastante comigo, ele me introduz nas conversas, né? Com os consulentes, então fica uma coisa bem tranquila. Aí quando eu estava na ficha número 2, eu estava anotando um banho, eu já não estava bem, eu vi que eu estava tremendo muito, meu coração estava disparado e eu comecei a anotar o banho e eu comecei a tremer tanto, tanto que eu tive que pedir para a Cambone do lado para ela me ajudar a escrever. E aí ela falou para mim, você tá bem? Eu falei, não tô, mas eu vou ficar. Aí passou. Aí eu peguei, ela terminou de escrever o banho para mim, porque eu não conseguia nem segurar a caneta. E aí eu peguei o consulente da ficha número 2 saiu e eu peguei e avisei. Eu falei, seu capa, eu não estou bem. Aí ele me deu um gole de pinga e falou, vai passar. Aí eu falei, tá bom. Aí ele pegou e falou, dá pra aguentar? Eu falei, dá, vamos ver, acho que dá.
E aí chamei a ficha número 3, a ficha número 3 passou, eu continuei ruim, só que eu escuto muito alguma coisa falando na minha cabeça, no meu ouvido, né? E falava-se assim na minha cabeça: você tem que esperar a assistência embora, né? Porque tem um determinado momento no terreiro que abre para assistência ir embora. Porque a assistência toma passe e tem que aguardar aquele momento, né? E eu, tudo bem, fiquei firme e ainda falei na minha consciência, eu falei, então me deixa em pé, né? Tudo bem. E aí, acabaram-se as fichas, só que aí tinha uma filha da casa que queria passar com o seu capa. Filha ou filho, eu não lembro. É filho. E aí eu olhava, eu me sentindo daquela forma, eu procurava, olhava assim na assistência para ver se eu via da onde vinha, o que era que eu estava sentindo. Eu sentia que era uma coisa ruim, muito ruim. E eu não sabia da onde vinha. O seu capa virou para mim e falou assim: tá melhorando? Eu falei: não, eu não sei da onde vem. De repente eu olho para frente, né, na assistência, e eu vejo o porteira que fica ali perto da porta. Eu vi um rapaz atrás dele e rindo muito, sabe? Rindo. Eu achei estranho porque o porteiro estava ali, ele não estava conversando com o rapaz, e eu achei estranho. Mas enfim. E ele olhar, aí toda hora a minha visão ia para aquele lugar, para ele, sabe? E ele rindo, e aquilo que foi me incomodando, foi me dando um sentimento de raiva, de coisa ruim, sabe? E aí eu peguei, pus a mão no seu capa e falei: seu capa, eu já sei de onde vem. É, ele tá tem uma pessoa ali atrás do seu do porteiro que tá rindo muito, né? E aí ele pegou, olhou e deu uma risada, uma gargalhada. E aí ele pediu para um Exu que já tinha acabado o atendimento ficar ali perto do porteiro. Aí acabou o atendimento do filho que estava passando com ele e ele foi lá. E eu fiquei ali no meu lugar. E a assistência, aí cantou um ponto para assistência ir embora, né? Abriu, o porteiro abriu e eu fiquei observando para ver se o rapaz saía. E ele olhava para mim e dava mais risada ainda. E aquilo foi me impressionando de uma forma que eu não fui me sentindo bem, eu não fui me sentindo bem. E de repente eu caí. Só que quando eu caí, antes de eu cair, ele ria e gargalhava para mim de uma forma que que eu não sabia como lidar com a situação, só que o meu sentimento era um sentimento atravessado com alguma coisa. E aí eu fui ter consciência que ele não era uma pessoa, que ele era um espírito. E eu estava vendo ele como se fosse uma pessoa, mas ele não era. Porque ele ria, parecia que só eu escutava a gargalhada dele. Ninguém olhava para ele. E aí eu comecei a me sentir mal, e aí eu caí e acredito que foi feito um descarrego. No momento que eu fiz o descarrego, eu não lembro de nada. Como eu já falei para vocês que é uma coisa que parece que eu entro em transe, eu não fico do lado, eu não fico em lugar nenhum, eu simplesmente apago e não me recordo de nada. Só que nesse dia foi feito o descarrego, foi um descarrego muito feio, muito assim, aos olhos de quem não entende, foi bem pesado, sabe? Foi uma energia muito pesada. E a minha filha disse que eu não voltava. Quando me chamavam e eu não queria voltar. Eu fiquei caída no chão um tempão. E ela ficou com medo, começou a chorar. Só que aí
eu não sei o que foi feito, que o seu tranca-rua veio, que é o Exu que eu trabalho. E aí ele veio e falou que ia tomar conta de mim. E aí que tá. Todas as vezes que eu incorporo, eu não tenho a lembrança nem daqui 2 dias, nem depois de horas, nem de nada. Eu não lembro de absolutamente nada. Às vezes eu lembro de algum detalhe muito bobo, e aí a minha filha fala, ah, mãe, isso aconteceu. Então, assim, mas são relances, né? E esse dia eu me senti muito estranha, porque eu tava com o seu tranca-rua, mas eu tava vendo tudo que estava acontecendo. Eu não sabia se eu não tinha incorporado direito, se não tinha se ele não tinha me pego por completo, sabe? Porque eu tava vendo e aquilo foi uma novidade para mim. Então eu entendi que eu estava incorporada, mas com consciência. Só que o seu tranca-rua, ele tem muita autonomia no que ele faz. Então, é, não dá nem tempo de eu pensar, ai, sou eu ou é ele, né? Por quê? Porque ele já vai e faz, entendeu? Ele já vai fazendo o que ele tem que fazer. Então, não dá tempo de eu não fico lá sentadinha. No caso, ele veio para fazer alguma coisa, ele veio para trabalhar. E para cuidar de mim, para cuidar da minha filha, para cuidar de quem não estava bem. E então ele não deu tempo de eu ficar assim ali sentadinha, pensando, ai meu Deus, é ele ou eu, sabe aquela situação. E foi a primeira vez, era tudo muito novo para mim. Mas eu fiquei assustada com a autonomia dele. Ele foi, conversou com o porteiro da casa, bateu cabeça pro algum, que fica também na porteira da casa, voltou. é, No caso, eu tinha levado uma garrafa de marafo para ele, porque ele tinha pedido da outra vez. A minha filha veio entregar para ele, ele falou que naquele momento não era hora disso, que ele veio ali para fazer o que tinha que ser feito. E aí, ele foi explicar o que havia acontecido para a dirigente da casa. A dirigente aquele dia, a mãe de santo, ela não estava incorporada. E eu acredito que ele foi dar satisfação de tudo que tinha acontecido, porque a dirigente da casa veio dar bronca nele por ele não ter cuidado de mim, por ele ter deixado tudo aquilo acontecer. Que tudo aquilo foi um descarrego. Que eu sou uma média em desenvolvimento e que isso não poderia ter acontecido. E ele virou para ela e falou: eu vim porque tinha que ser feito isso. E não teve. Quem está em desenvolvimento é o meu burro, não eu. E ele disse isso para ela. Eu ainda fiquei meio assim, sabe? Porque ele não foi grosso, ele não foi mal educado. Ele simplesmente, ela falou gritando, e ele foi seco e falou o que tinha que ter falado, sabe? Eu penso eu assim. Ele disse: o meu burro está em desenvolvimento. Eu não estou. Eu tinha que vir para ser feito isso que foi feito hoje. E aí ele falou: se a senhora quiser, eu explico o que aconteceu. Ela falou que ela não estava interessada em ouvir. Virou e foi falar com outra entidade, com outro Exu, que começou a dar risada, os dois. E eu lembro que eu fiquei assim olhando para ela, eu não, né? Ele ficou olhando para ela, aí ele virou para minha filha, que estava camboneando uma outra entidade, e falou: já que ela não tem interesse em ouvir, não sou eu que vou insistir. Virou para ela, falou para ela: fica calma, e que tudo que não vai acontecer nada com o meu burro, que sou eu, né?
que quando ele não vem para resolver, a lei vem, que é algum. Minha filha, ele deu um passe na minha filha, né? Descarregou ela e foi, cumprimentou o Congal, cumprimentou o Ogã, cumprimentou, foi lá fora, cumprimentou a porteira, a firmeza, né, da casa, a tronqueira, bateu cabeça de novo para algum e foi embora. E aí eu voltei meio estranha, sabe? Porque ele sempre, a incorporação dele me deixa muito bem quando ele vai embora. E eu voltei meio estranha, com uma sensação de aperto no meu peito, com uma vontade de chorar, mas eu segurei. E no fim, depois demorou mais um pouquinho, acabou a gira, que já estava no fim. E aí fomos limpar, eu fui fazer as coisas que eu tinha que fazer, porque o Cambone tem que retirar as coisas do ponto e tal. Eu fui fazer as minhas obrigações ali dentro do terreiro. E aí fui me trocar. Quando eu desço do quartinho que a gente se troca, eu fui falar tchau pra dirigente da casa, benção, pedir benção pra ela e pra madrinha. E aí veio na minha casa e fui em direção à porta para eu ir embora. E aí eu escuto ele falar no meu ouvido, né? Na minha consciência, na minha cabeça vem uma voz, né? E fala, vá pegar suas coisas, aqui não é seu lugar. Eu parei, eu ouvi aquilo, eu falei, não, isso não é possível, é coisa da minha cabeça. Peguei, falei tchau pro padrinho, falei tchau pro porteira que tava na porta. E aí pus o pé para fora do terreiro. E aí ele vira e fala para mim, eu estou falando para você buscar as suas coisas. Aqui não é mais o seu lugar. Eu peguei, olhei para minha filha, comecei a querer chorar, porque eu fiquei assim, eu não sei o que eu faço, se eu não faço. Mas, como as minhas coisas se resumiam numa sacola que são as minhas guias, o charuto, o pemba, uma sacola que fica todas as minhas coisas. Então, não vi problema. Eu falei, não, eu vou buscar minha sacola e depois eu vejo o que eu faço. E aí, peguei a minha sacola, minha filha começou a querer chorar também, porque não estava entendendo muito aquela situação. E aí eu saí do terreiro, aí ele vira e fala assim, muito bem, agora eu quero que você confie em mim. E eu fui pro carro. Entrei no carro, eu comecei a chorar, 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 chorar muito, 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 muito. Eu não sabia de onde vinha aquele choro. Um choro de alma lavada, mas um choro de... Eu até achei que era a vibração de alguma coisa. E aí eu chorei, chorei tudo que eu tinha que chorar. E aí eu fui para minha casa. Fiquei achando tudo muito estranho, aí sentamos, como sempre eu faço, a gente senta, eu e minha filha, a gente vai comer alguma coisa, e aí ela me conta sobre a gira. E ela veio me contar, e eu falei, não precisa me contar. Eu lembro de tudo, menos da parte do descarrego. Eu lembro a partir do momento que o seu tranca chegou. E aí ela ficou, como você lembra? Eu falei, eu não sei o que aconteceu. Contei para ela, ela falou, mãe, eu acredito que ele quis que você visse algumas coisas que eu também já vi que acontecem no terreiro. E ele quis te mostrar para você acreditar que ali a casa é uma casa de muita firmeza, eu sinto isso. Eu senti quando eu entrei, eu sentia nas giras. É uma casa que ajuda muita gente, é uma casa que eu tenho respeito, embora eu saí de lá. É uma casa que eu vejo muita seriedade, mas tem muitas pessoas ali dentro que não tem noção do que é Umbanda. Não tem, eu não digo conhecimento, o conhecimento também,
simplesmente está ali e não sabe nem o que está fazendo. A primeira coisa que a gente tem que ter num terreiro é primeiro respeito. Naquele momento em que o seu tranca-rua veio explicar o que aconteceu, ela não sabia o que tinha acontecido. Porque se ela soubesse, ela não tinha dado bronca nele por ele ter deixado acontecer aquilo comigo. Ele não deixou acontecer nada comigo. Todo o tempo que eu estava fazendo descarrego, eu entendo que ele estava do meu lado. Entendeu? E ele fez o que tinha que ser feito. E ela não quis escutar. Não sei porquê. Talvez por eu ser uma médium nova na casa e ela não tem credibilidade, mas ela não tem que me dar credibilidade. Ela tem que ter respeito com a entidade, não sou eu que estou ali. E ela, por ser uma mãe de santo, ela tem que partir dela isso para todos os outros filhos agirem da mesma forma. Essa é a minha forma de pensar. Eu não estou falando mal dela e também não estou julgando. Esse é o jeito dela. Ela fez, eu não, a minha entidade não gostou e me tirou de lá. Ponto. Eu não estou aqui para julgar a forma que ela fez, se estava certo, se estava errado. Independente disso, ponto. Algumas coisas acontecem no terreiro, nesse terreiro, que eu também não gostava, mas eu nunca julguei, eu simplesmente não dava atenção, porque uma casa com muitos filhos, se você ficar observando o que um faz, o que o outro faz, você não se concentra, você não faz o que você foi lá para fazer, que é se desenvolver. O desenvolvimento não é julgar, não é ficar observando como que um incorpora, como que aquele faz, se o outro está conversando, se o outro está fazendo piadinha. O desenvolvimento é você ir na gira, fechar seus olhos, se concentrar, fazer o que foi estipulado para você fazer com excelência, tentar fazer o melhor de você, porque nós somos seres humanos, nós erramos, mas independente de um erro de um médium ou um erro de uma pessoa, cabe ao dirigente da casa chamar você depois, conversar e explicar o que aconteceu e nem sempre é isso que acontece. Principalmente porque nós estamos em desenvolvimento e eu não sei o que aconteceu naquele descarrego. Eu só sei que o meu corpo no dia seguinte, eu fiquei uns 3, 4 dias, eu tive até febre. Eu fiquei com dor no corpo. A minha filha disse que me jogaram no chão, que me enrolaram tudo na capa de um Exu lá, eu não sei quem foi. Então foi bem complicado, assim. Uma entidade não precisa medir força com um médio ou com uma entidade que está está ali presente, que no caso era um egum ou um quiumba, eu não sei o que era, mas independente do que vem, você tem que colocar ele no lugar sem ter a força física. Eu acredito nisso, ninguém tem que pôr a mão em você, ninguém tem que te derrubar à força, nada disso, entendeu? Mas enfim, foi esse o recado do seu tranca-rua, por isso que eu saí do terreiro. Eu demorei muito para me acostumar com essa ideia, porque eu gosto muito, foi muito difícil encontrar uma casa e eu gosto muito de frequentar a gira, eu gosto da Umbanda, eu gosto do que eu faço, eu gosto da minha religião. Então foi muito difícil eu entender. E depois de tudo isso eu fiquei muito confusa, eu não sabia o que fazer. E aí eu resolvi contar essa história para minha amiga, que era minha amiga lá do meu primeiro terreiro, que hoje ela é mãe pequena ou madrinha, eu não sei direito qual é a função dela, mas depois do pai dela, que é o pai de santo, ela e o irmão dela que estão na frente do terreiro. E eu resolvi contar essa história para ela.
E eu tava meio sem rumo, contei todos os detalhes. Ela falou que ia falar com o pai e ia me dar um direcionamento. E aí ela falou que realmente eu fico emocionada. Que realmente foi um recado dele e ele quis me tirar de lá. Seu Tranca-Rua estava vendo que não era um lugar para eu ficar, para as minhas entidades ficarem. Então que era para eu confiar e que o melhor seria, ele iria encaminhar tudo para dar tudo certo e não me deixar desamparada, né, de um terreiro. E aí veio o convite dela, que as portas do terreiro dela e do pai Jorge estão abertos para mim e para minha filha, embora seja em Minas Gerais, mas uma vez por mês não teria problema, mesmo porque só de saber que a gente está num lugar que tem muito conhecimento, tem muito fundamento, e a confiança que eu tenho neles desde pequena, porque ele que me tirou, ele foi a primeira pessoa que colocou a mão na minha cabeça. Então, hoje, eu me considero filha de uma casa de Ogum em Iemanjá, e eu não vejo a hora dessa pandemia passar para eu poder dar um abraço, dar a benção para minha madrinha, que é a Daniela, a bênção para o meu pai Jorge e bater a cabeça no terreiro de onde eu nunca devia ter saído. Então essa, gente, desculpa pela minha emoção, mas é que eu tenho muito amor, muita devoção pelo seu Tranca-Rua. Ele sempre está do meu lado, me guiando. Eu sinto a presença dele, ele conversa comigo. E eu fiquei em dúvida a princípio de obedecer ou não, porque ele viu e ele deixou eu ver, ele abriu a minha visão para eu poder enxergar tudo o que aconteceu naquele dia, para ficar mais fácil para eu entender, né? Então, eu só tenho a agradecer a ele, tenho a agradecer a minha amiga Daniela, que será minha madrinha, ao meu pai Jorge por me receber. E foi isso, gente. Desculpa pela minha emoção, mas foi isso que aconteceu. É uma coisa que eu protelei para gravar esse vídeo, porque eu pensei muito que eu não queria envolver ninguém, eu não queria falar de ninguém, eu não queria falar mal de ninguém, nem fazer julgamentos. Então eu demorei para fazer esse vídeo por isso. Mas essa é a história. Curtam o vídeo, eu gostaria que vocês falassem se vocês estão gostando dos vídeos. Tenho recebido alguns e-mails de histórias, eu vou contar as histórias aqui. E compartilhe esse vídeo, curte e se inscreve no canal. Eu estou fazendo os vídeos entregando os vídeos a vocês todas as segundas e quintas e sextas-feiras, né? Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Muito axé. Saravá, meu povo. E Ogum é meu pai.